Graça e paz, abençoados. Voltando aqui na parte 7, as duas serpentes da criação, parte 7. Então, o irmão Paulo parou no final da minha fala na parte 8, aliás, estamos na parte 8. No final da minha fala na parte 7, nós paramos falando no livro de Marcos, capítulo 15. Vamos, Marcos, capítulo 15. Marcos 15, no verso 34. Diz assim. Marcos 15, 34. No verso 34, diz assim: E na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então, como mostrei para vocês nos vídeos abaixo, mostrei para vocês mostrando que ali naquele momento, Jesus, quando fez essa oração, ele fez dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque ali Jesus estava tomando o pecado do mundo, descrito lá por João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali ele estava tomando o pecado do mundo. Então ali ele colocou sobre ele, cumpriu a profecia de Isaías 53, que ele tomou sobre si as nossas doenças espirituais, de separação de Deus, da comunhão com Deus, então de morte espiritual, que trouxe doença sobre toda a criação, em que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Então ali ele fez a transferência para ele. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ali ele colocou sobre ele a serpente do quê? Da carne. A serpente dos desejos humanos. Ele se colocou maldito, como estava escrito, foi dito já no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, vamos ver lá, Deuteronômio 21, no verso 23. Deuteronômio, vamos ver aqui. No livro de Deuteronômio 21, 23, verso 23. Vamos agora prosseguindo no entendimento. Deuteronômio 21, 23. Diz assim. Deuteronômio 21, verso 23. Diz assim: E seu cadáver não permanecerá no madeiro. Vamos ler aqui do verso 22. Deuteronômio 21, 22, 23. Diz assim: Quando também alguém houver pecado digno do juízo de morte e for digno do juízo de morte e for morto e pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, essa profecia aqui já estava sendo dita já desde o período na lei mosaica, que aquele que fosse pendurado no madeiro, quando também alguém houver pecado digno de juízo de morte e for morto e pendurares no madeiro, o seu corpo ou o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, porque o Senhor teu Deus te dá em herança. Então vê que o corpo de Cristo foi tirado do madeiro no mesmo dia e enterrado e colocado na sepultura, para que se cumprisse aquilo que está escrito em Deuteronômio. Ele foi considerado maldito porque esse era o amaldiçoado de Deus, porque tomou o pecado da criação, né? Como João Batista já havia profetizado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou toma o pecado do mundo sobre ele. Então ele se fez maldito. E Paulo confirmou também isso no livro de Gálatas. Paulo fala da mesma forma no livro de Gálatas,
Paulo falou na mesma forma. Ele repetiu essa passagem de Deuteronômio em Gálatas capítulo 3, no verso 12. Do 12 ao 14. Gálatas 3, do 12 ao 14. Vamos ler. Diz assim: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, nos tirou da condenação da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, aonde estava escrito? Em Deuteronômio, na lei, né, na Torá. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se fez maldito? Se fez maldito. Se fez maldito. Ele foi pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que eram pagãos, que não tinham a obediência à lei de Deus. Não tinha a lei de Deus, né? Não tinha a lei de Deus. Nós que não éramos hebreus, seríamos hoje, para os judeus, somos considerados gentios. Mas não existe mais gentios após cruz. Gentios após a cruz, agora todos são filhos de Deus. A palavra de Deus diz que a todos quanto receberam, está escrito lá no Evangelho de João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gentio era um povo estranho que não foi abraçado como propriedade peculiar do Senhor, que era o povo israelita. Mas agora todos são filhos, né, da promessa abraâmica por meio da fé. Então, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que a fé, para que pela fé nós recebêssemos da promessa do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo foi derramado, ali foi a confirmação de que toda a criação, todos foram abraçados como filho. Agora, se inclui como filho de Deus aquele que atende à voz do Cristo, do Filho que cumpriu a cruz. Então, abençoados, aí vemos a serpente dos desejos sendo mostrada na cruz, quando Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele tomou o pecado do mundo sobre ele, colocou sobre seus ombros, ele se fez maldito por nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele estava cumprindo ele colocou sobre os ombros dele aquilo que não era dele, um pecado que não era dele. Por isso que ele se vê abandonado, ele se vê distante de Deus, ele fala ao contrário, ele entende errado. Ele fala como o homem carnal que não entende Deus e diz: Deus, por que tu me abandonou? E ele fala: Deus meu, ele já não fala Pai, porque ele está carregado de pecado. Ele, como um homem natural, ele ora: Deus meu, ou meu Deus, né? Senhor meu Deus e meu Pai, como muitos oram. A oração do homem carnal. Mas qual a oração do homem espiritual? É Pai. Ele ensinou os discípulos, como já falei, na oração de orar Pai. Ele nunca ensinou a orar Senhor meu Deus e meu Pai, ou Senhor meu Deus. Jesus nunca ensinou ninguém a orar clamando Senhor ou Deus, mas ele ensinou a orar com intimidade, Pai, com aproximação, Pai. Ele quer que venhamos falar com Deus com filiação, Pai. E nunca Senhor, nunca meu Deus, meu Senhor, não. Ele quer que você ore com aproximação, com intimidade, sim, Pai. Ele quer que você ore Pai e não Senhor. Você está entendendo, amado? Então, é isso que temos que buscar entender. Agora, vemos que a outra serpente, que é espiritual na representação na cruz, vemos a primeira se mostrando quando Jesus ora: Deus meu, por que estou distante de ti? Por que você se distanciou de mim? Mas não foi ele, como estava escrito lá, dito por Jeremias, Deus falou, porque os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus, porque os vossos pecados é que fazem divisão entre vós e o vosso Deus.
Então não é Deus nunca que se distancia do homem, mas o homem que se distancia de Deus. Entendeu? As nossas iniquidades é que nos separa de Deus. Entendeu? As nossas carnalidades. Deus nunca se distancia do homem. Agora, com entendimento, sabemos que agora a outra serpente, que é espiritual, está ali também sendo representada na cruz. Que foi a que tomou, transferiu para ela. Jesus deixou de manifestar a serpente espiritual para manifestar a serpente dos desejos, colocar sobre ele como culpado. Ele uniu as duas serpentes, a dos desejos, a da carne, com a serpente espiritual. Trazendo sobre ele, unindo as duas serpentes numa só. E então, como foi feito no deserto, a transferência da condenação caiu sobre ele. Então o povo olhava para a serpente de metal, de bronze, e então era sarado. E na tipificação lá de Moisés, diante dos magos de Faraó, o que acontece? A mesma coisa. A serpente de Arão engole as serpentes dos desejos carnais, dos encantadores de Faraó. Então, ela engole o que? Ela prevalece. E foi isso que aconteceu. Na transferência de pecado para Jesus, o mal, a condenação do mal foi retirado da criação. Ah, mas então, irmão, isso quer dizer, irmão Paulo, que agora não existe pecado. Foi tirado o pecado adeano e todo o pecado. Mas o homem, a partir da glorificação de Jesus, né, na cruz, então, quando Jesus ressuscita, o homem que continua pecando na carnalidade, ele traz de volta ao pecado. Então, cumpre-se a palavra de Paulo, que se permanecemos no pecado, somos como a porca lavada, que volta ao lamaçal, foi tirado do lamaçal, mas ela volta, como o cão que volta ao vômito, volta a comer aquilo que ele botou para fora. Assim é o homem carnal. Eles pisam o sangue de Jesus. Eles repudiam o sacrifício da cruz. É este entendimento, amado, que temos que ter. E não ensinar que não existe mais pecado. Não ensinar, porque quando praticamos obra de carnalidade, o pecado, ele é imputado novamente sobre a nossa vida. Por isso que Paulo descreve Cristo como sacerdote para sempre. Porque se existe um sacerdote que ainda permanece um sacerdote para sempre nos céus, então é porque existe o quê? Expiação de pecado. De um sangue que já foi derramado, que vale para sempre. O sacerdote tem que estar lá. Se não existe sacerdote, não existe pecado. Se não existe sacerdote, não existe mais derramamento de sangue. Só que o sangue foi derramado uma vez para sempre, como Paulo ensina. Mas esse ato sacerdotal existirá para sempre. Oh, abençoado, canal Luzes da Graça, trazendo a perfeita revelação do Pai a você. Ensinar que não tem pecado é retirar a expressão espiritual, a imagem espiritual de Cristo nos céus, na glória de Deus. É dizer que não tem mais efeito nenhum a sua obra na cruz, que a sua obra na cruz, que um dia foi feita, perdeu o valor. Perdeu o valor. Opa! Ou você vai ensinar que ele cumpriu tudo e não existe mais pecado. Então, por que os homens estão vivendo na carnalidade? Então, por que você ainda está pregando a palavra de Deus? Por que você ainda, ensinador em graça, está pregando obediência a Deus? Então, não precisa. Você está entendendo, amado? Então, não precisa obediência, não precisa santidade. Então, os nossos irmãos que ensinam aqui, aí que tudo é Deus, que tudo é vontade de Deus, eles estão certos. Então podemos ser carnal, podemos viver nas orgias, fazer o que bem quiser, matar, roubar, pode fazer tudo. Então, esses que ensinam aí
que tudo é Deus, eles estão certos. O homem pode fazer tudo que Deus já cumpriu tudo, não tem condenação nenhuma. Mas Paulo diz, lá em Romanos, que nenhuma condenação há para todos. Não, mas para os que permanecem em Cristo Jesus, para os que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? É estar debaixo do Evangelho. Como Paulo disse, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele quer falar de ser imitador, é viver debaixo da obediência ao Evangelho. Você está entendendo, amado? Então, é isso que nós, o canal Luzes da Graça, buscamos trazer e ensinar a você. Então, agora vamos ver que a serpente, duas serpentes, a serpente dita no Gênesis, como já ensinamos, demonstra não a carne do homem, mas os desejos do homem. Os desejos do homem, seja para a carne, que é a serpente da carne, e a outra serpente, que é serpente do espiritual, para os desejos de Deus. Então, existem dois desejos. O homem, ele tem duas naturezas espiritual em uma, alma e espírito. A alma, ela se sujeita tanto ao físico, ao mundo físico, representado pelos desejos da carne, como ao desejo do espírito, do mundo espiritual, da vontade de Deus. Você está entendendo? Agora, Jesus ele falou sobre essas duas serpentes. Ele falou, como sabemos, as serpentes nunca foram representação da carne, e sim dos desejos do homem, tanto da carne quanto do espírito. Vamos agora em Mateus, vamos ver agora a palavra de Jesus em Mateus, capítulo 12. Vamos entender agora com mais clareza que nós vamos estar fechando essa série com entendimento agora. Vamos lá, Mateus 12, vamos botar mais entendimento sobre a palavra, para nós fecharmos este assunto. Mateus 12, verso 34. Diz assim: olha o que Jesus disse para os fariseus e os saduceus. Olha o que ele disse para os fariseus e os saduceus. Ele diz assim: raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Porque o que há na abundância do coração fala a boca, sai pela boca. O homem bom, ó, de bom coração, a alma boa, tira boas coisas do tesouro do seu coração. O homem mau, ó, duas naturezas, ó, serpente boa, serpente má, ó. Então, o homem mau tira do mau tesouro, tira coisas más, do mau tesouro tira coisas más. Você está vendo aqui, abençoado, duas manifestações de bom, homem bom, serpente boa e serpente má. Então, duas naturezas. E ele chamou eles de raça. Raça significa tipo, qualidades. Se ele chamou eles de raça de víboras, ele está dizendo que existem víboras, serpentes diversas. Ele está botando plural. Duas ou mais. Então ele está falando que era um tipo, uma raça, uma espécie de serpente, de uma víbora, que estava agora manifestando uma coisa que não era dela. Jesus estranhou, que eles falaram coisas boas. Ele falou, raça de víbora, como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Então quer dizer que existe um tipo de serpente que fala coisas boas. Por isso que ele falou raça, espécie, tipos de serpente. Então existe outros tipos de serpente? Existe a serpente espiritual. O homem aqui mostra para você que existe diversos tipos de serpente. A serpente boa e a serpente mal. Por isso que Jesus falou tipos de serpente má. Como que vocês podem apresentar serpentes boas? Como que vocês podem apresentar-se como serpentes boas se vocês são serpentes má? Vocês são um tipo de serpente má. Como que vocês se apresentam agora como serpentes boas? Por isso que Jesus falou, raças de víboras. Eles eram tipos de serpente má, que apresentou naquele momento qualidades de uma serpente
boa, que era a serpente espiritual, a serpente que ela ouve a voz de Deus, não serpente surda, não um espírito mau, mas era antes pessoas que ouviam a Deus. Agora Jesus estranhou a atitude deles. Então tá vendo aí tipos de serpente? Então vemos também em Mateus capítulo 3, no verso 1 ao 6, João Batista também falando sobre tipos de serpente. Jesus falou e João Batista também vai falar. Então, Mateus 3, do 1 ao 6. Olha o que João Batista vai falar aqui, ó. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. E iam ter com ele toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Agora observe bem agora, verso 7. E vendo ele, muito dos fariseus, e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe, da mesma forma que Jesus disse, ele vai dizer agora: raça, tipos de víbora ou tipos de serpente, era um tipo de serpente. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Você está vendo que existia vários tipos de serpente, não existia só um, mas existia dois tipos: tipo de serpente boa e serpente má. Então, ele diz assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura, da ira que está por vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque vos digo que dessas mesmas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. Agora também está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto, uma serpente que tinha que ser boa, produzir frutos bons, é cortada e lançada no fogo. Ele faz uma comparação de serpente, agora ele vai fazer a comparação do homem como árvore, que Deus também olha o homem como árvore. E, em verdade vos digo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E na sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha, as sujeiras, né, as impurezas, com fogo que nunca se apagará. Então, abençoados, vê aí que João Batista usa a mesma expressão dizendo que existia mais de uma serpente, mas duas serpentes, dois tipos de serpente: a serpente da carne e a serpente do espírito. Então, os nossos irmãos ensinadores em graça, não sabendo interpretar a palavra, eles colocam dizendo que a serpente é a carne do homem. E eles dizem que a serpente é a carne, diz que é o daimon, o eldaimon e o cacos daimon. Se eles ensinassem que os desejos do homem, eles se manifestam como eldaimon, que os desejos são eldaimon e cacos daimon, eles estariam até certo. Os desejos podem ser ensinados como eldaimon e cacos daimon, mas ensinar literalmente que eldaimon e cacos daimon é a carne, não, porque a carne do homem é carne. E sobre essa carne, sobre esta vida do homem, se manifestam os dois desejos maus e desejos bons. Então o certo seria ensinar que os desejos seriam o eldaimon, que é para o bem, e o cacos daimon para o mal. Aí sim, ele estaria apresentando como desejos, ou como serpente da carne e como serpente do espírito. Aí sim seria correto. Agora, abençoado, vamos ver também em Mateus 23, Jesus falando. Vamos lá para Mateus 23, Jesus falando. Vamos estar fechando esse assunto
num próximo vídeo, tá? Eu acredito que nesse vídeo não vai dar. Mateus 23, no verso 34. Nós vamos estar fazendo o encerramento no próximo vídeo. Então diz aqui, ó, Jesus disse, 23 no verso 33, diz aqui, 33, 23, 33, diz assim, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, raça significa tipos. Se existe tipos, existe mais de um. Opa! Canal Luzes da Graça, trazendo a perfeita revelação do Pai a vocês. Então não é uma serpente, mas são duas serpentes. Por isso que ele fala tipos, porque existia o tipo bom e o tipo mau, que tendia para a carne. Então Jesus aqui compara eles como homens carnais, descendente de Caim. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Porque eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Você está vendo que Jesus está dizendo que esses homens maus, carnais, com desejos carnais, matariam servo dele, profeta, escriba, né, ensinador da palavra, né, mataria esses homens enviados de Deus. Então aqui Jesus já está falando que o que eles iriam fazer, seriam usados pelo ser Satanás. Agora, o termo raça de víbora significa aquele que nasceu para os desejos carnais. O termo raça significa tipos, espécie. Demonstra que existia outra espécie. Jesus fala com pluralismo, né? Como a serpente dos desejos para Deus representada em Cristo. Vamos agora analisar essas passagens. Em Êxodo 7, verso 8 ao 25, que mostra, eu não vou ler, nós já falamos sobre isso, aonde demonstra que a serpente de Arão engoliu as serpentes dos encantadores de Faraó. Então tem duas serpentes. A serpente espiritual, que foi ouvida pela voz de Deus, na ordenação de Deus para lançar a vara no pó, né? Que ali estava manifestando a manifestação de Deus, a serpente de Arão, e a serpente dos encantadores, que era a serpente dos desejos carnais. Veja que tem duas serpentes sendo manifestas aqui. E a dos encantadores e a de Arão, né, pelo cajado. Onde uma se mostra superior à outra, engole, né? Já em Êxodo 4, Êxodo capítulo 4, do 2 ao 4, vemos que Moisés manifesta a serpente da carne, do desprezo, a palavra jogada sobre a terra, onde ela sobre a sujeição era espiritual, e sobre o desprezo ela se transformou, sobre o desprezo ela era carnal, se transformou em serpente, a vara, né? Jesus chamou os fariseus e saduceus de filhos do diabo, serpente carnal, mostrando os desejos dele, que o desejo dele era maligno. Vamos ver também em João, capítulo 8, para nós irmos completando e fechando esse assunto. João 8, 44. Jesus falando que eles eram filhos do diabo. Diz aqui, ó, João 8, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Manifestar a serpente da carne, desejo da carne. Vê, vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos. Então a carne do homem, literal, nunca foi serpente. Nunca foi diabo. A carne não. Os desejos que manifesta o quê? O diabo. Que é a atuação de demônios, do Satã, que manifestava a manifestação de Satanás. Vós tendes por pai o diabo e querer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele quem?
o querubem Adão caído, foi homicida desde o princípio. Agora, temos aqui o querubem que levou a criação à morte, e temos também o filho dele, gerado através da mulher, né? Gerado por meio da mulher, chamado Caim. Aqui tem duas representações. A representação espiritual, do ser espiritual, e tem a representação no físico, na descendência humana. Então, tá vendo aqui? Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você está vendo, abençoado? A serpente é os desejos. Paulo também, por sua vez, confirma isso em 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 3 e 4. Ele disse: temo que, assim como a mulher foi enganada no vosso entendimento, fala de desejos, nos vossos desejos, assim também vós sejais corrompidos pelos vossos desejos carnais. Então, Paulo está sendo bem claro, a carne nunca foi representada pela serpente. Não, a serpente é a representação dos desejos do homem. Amados, alguns sem entendimento